Muito bem, pessoal, esse é o Dória Escola. Eu sou Marco Ramone, professor de História. Terminamos finalmente aqui o módulo 1, então, né, de pré-história e história antiga. Nessa aula, então, a gente vai analisar o início e o fim do regime imperial em Roma, né, e retomar aqui as influências que Roma tem em outras sociedades antigas que a gente estudou que tem na nossa sociedade atual. É isso aí, então. Como eu venho falando desde pelo menos a segunda aula ali, mais ou menos, alguns povos antigos ajudaram a edificar a nossa sociedade e Roma foi o grande resumo disso. Se hoje a gente tem traços de mesopotâmicos, de egípcios, dos hebreus e dos gregos, devemos bastante ali à política das invasões romanas, das dominações romanas, em absorver e não destruir essas culturas desses lugares que eles dominavam. Bom, a gente vê aqui então a extensão máxima que o Império Romano chegou, né? Me acompanhe aqui numa análise. Pausem o vídeo se for necessário. Vamos retomar aqui as aulas que a gente viu antes: a Mesopotâmia, o Egito e a Grécia, né? No meu podcast, que eu tenho a oportunidade de me detalhar mais, eu falei dos fenícios, dos persas e dos hebreus. Percebam aqui comigo que todos esses povos, todas essas regiões que a gente estudou até aqui, elas foram dominadas por Roma, certo? A gente vê aqui a Mesopotâmia sobre domínio dos romanos. Esse território, aliás, foi o último a ser conquistado. A Mesopotâmia, que vai ali da Anatólia, na Turquia, até o Golfo Pérsico, no Kuwait. A gente vê a Judéia, onde os hebreus ficaram sob o jugo deles. E a gente vê também aqui o Egito e a Grécia, que tudo isso foi dominado e absorvido pelos romanos. Né? Eles tiveram a preocupação de preservar a identidade e a história desses lugares. Essa é a dívida que nós, historiadores, estudantes de história, entusiastas de história, temos para com esses conquistadores romanos. Bom, muito bem, vamos lá. Diferentemente das monarquias que a gente tem a partir da modernidade, a transmissão do poder em Roma, da monarquia romana, não necessariamente era de pai para filho. Acontecia, mas não era regra. A gente tem raríssimos casos aqui de mandatos duradouros, apesar de ter durado aí coisa de 500 anos o Império Romano. Se na história a gente tem inúmeros casos de mandatos imperiais que têm 50 anos de duração, né? Aqui em Roma, especialmente nos primeiros 100 anos, eles dificilmente passavam de 15. Né? O primeiro imperador, Otávio Augusto, foi o único nesse tempo a durar no poder. Né? Mas isso por quê? Porque os que chegavam ao poder normalmente eram comandantes de unidades militares que, né, quando eles faziam uma conquista bem expressiva, eles conseguiam a lealdade ali da sua legião e eles garantiam que esse comandante chegasse ao poder. Né? E você morrer de causas naturais enquanto era imperador era uma coisa raríssima. Né? A grande maioria dos imperadores aqui eram assassinados, ou envenenamento doméstico, ou mortos mesmo pelos próprios legionários. Aconteceu muito suicídio e também imperador morrendo em batalha. Por isso que a gente tem aqui diversas questões de sucessões, algumas delas causando graves crises. Com o tempo, isso foi enfraquecendo o império. Nisso, então, eu separei 5 imperadores aqui, que além de ser alguns dos mais longevos, eles também fizeram alguma coisa de bom para o império. O critério aqui não foi ter feito alguma coisa, mas sim ter feito alguma coisa de bom. Né? Porque a maioria dos imperadores fez alguma coisa, mas foram coisas normalmente terríveis. Né? A gente tem aqui, por exemplo, o exemplo de caras como Nero, o Calígula, o Caracalla e por aí vai. Vamos aqui falar dos 5 mais bonzinhos, por assim dizer, né? Bom, Vespasiano ficou conhecido como um bom imperador. Ele não era doidinho da cabeça, né, como seus antecessores. A obra mais célebre que ele deixou assim para a posteridade foi iniciar a construção do Coliseu. Vespasiano ele foi sucedido pelos seus 2 filhos, que ele fez dele um caso raro nessa época, nos primeiros 100 anos assim do Império. O Coliseu foi concluído pelo seu primeiro filho, né, o sucessor direto, Tito Flávio, que também era bom, mas ele morreu 3 anos depois, adoecendo repentinamente. O seu irmão mais novo, Domiciano, ele jogava no time dos doidinhos e morreu envenenado pela esposa. A gente tem aqui, então, na sequência, o Trajano, o primeiro em um bom tempo que conseguiu que seu mandato fosse longevo. Né? Foi durante o mandato dele que Roma atingiu o seu auge territorial, que foi ali 2 slides para trás que eu mostrei ele para vocês. Na sequência, então, a gente tem o Diocleciano aqui, né? Que foi um imperador num tempo assim de maiores crises, por assim dizer, né? E uma das suas tentativas foi instaurar a tetrarquia. O que era isso? Ele dividiu Roma em 4,
cada um governava como imperador júnior. A ideia parecia boa, né, no começo, porque vamos concordar que até hoje é extremamente difícil você administrar uma grande extensão de terra. Só a gente vê como as coisas acontecem aqui no Brasil. Mas o tiro acabou saindo pela culatra, só para variar, porque o que a gente mais tem nesse período são imperadores que querem tomar conta não só do seu domínio ali, da sua divisão, mas sim tomar conta de Roma inteira, né? É nesse contexto, então, que aparece o Constantino, né? Aqui o próximo da nossa lista. O pai dele era um desses caras que dominava uma parte do império. Depois que ele morreu, ele passou o título ao filho, porque ele era o bravo, ele tinha o sangue nos olhos, e acabou com essa palhaçada aí e unificou Roma de novo. Além disso, ele iniciou a mudança de autoridade central do Império Romano, de Roma, para Bizâncio, chamado depois de Constantinopla, que atualmente é Istambul, na Turquia. Ele é mais lembrado por ser o primeiro imperador convertido ao cristianismo. Sendo assim, ele acaba formalmente com a perseguição cruel que os cristãos sofriam. Finalmente, a gente tem aqui o Teodósio, então, um imperador controverso, foi o último a governar Roma unificada. Depois da sua morte, Roma se separa formalmente no Império do Ocidente e do Oriente, né? No Oriente com capital em Constantinopla, e o Ocidente ali variando, às vezes era Roma, às vezes era Ravenna, dependendo ali da boa vontade de quem governava na época. Muito bem, então, pegando aqui o gancho do cristianismo, então, vamos analisar aqui o que é, para mim, a mais importante herança romana, a que tem maior influência na formação da nossa sociedade, sem sombra nenhuma de dúvida. A história do cristianismo todo mundo já está careca de saber. Eu não vou ficar aqui explicando, não vou chover no molhado, né? Mas, resumindo assim, de uma forma científica, de uma forma técnica, é derivado do judaísmo, originado na Judéia durante a vigência do primeiro império de Otávio Augusto. O cristianismo, então, ele sofre dura repressão dos seus primeiros séculos. Seus povoados eram queimados, seus fiéis eram lançados em jaulas com leões, entre outros castigos sádicos, né? Tudo isso apenas porque eles pregavam a existência de um Deus único, em contraste com o politeísmo personal romano, né? Constantino, em 312, após a lendária Batalha de Ponte Milvia, revogou a perseguição aos cristãos. E Teodósio, em 395, ele instaura o cristianismo como religião oficial de todo o império. Mas por que esse caráter monoteísta incomodou tanto os romanos? Vamos lá, uma explicação rápida aqui. Porque além de ter o culto dos deuses gregos e egípcios, a religião originária romana mesmo era uma que considerava como deuses os patriarcas das famílias, os fundadores de determinadas famílias, né, de determinadas cidades, por aí vai. O cara que era fundador mesmo de algumas famílias era cultuado então como deuses, tanto é que muitos nomes romanos de deuses gregos, na verdade, são nomes dos mais importantes desse contexto, né? Além disso, a megalomania de alguns imperadores exigia que eles fossem tratados como, e venerados como deuses. Por isso a explicação dessa perseguição tão implacável, né? Além disso, o caráter pacifista do cristianismo era visto como uma coisa que atrapalharia o espírito guerreiro romano. Tanto é que tem quem diga que isso aí contribuiu bastante com a queda de Roma. Pegando então mais um gancho aqui, a gente chega ao inevitável fim de Roma. As crises sucessórias que eu falei aqui, as tentativas de divisão que eu também mencionei, e uma crise ligada à estagnação na atividade guerreira dos romanos, que garantiria um fluxo menor de escravos e um processo muito parecido com o declínio da Grécia, Roma foi ficando cada vez mais fraca e virou alvo de tribos bárbaros que viviam rondando ali os limites do império. Muitos desses povos eles tentaram ser assimilados por Roma numa tentativa de frear essas tentativas de invasão. A mais célebre dessas tentativas foi capitaneada por Átila, rei dos Hunos, chamada Praga de Deus, justamente por ter dado muita dor de cabeça para os romanos, né? Conta a lenda que quando ele estava prestes a entrar em Roma, ele foi detido pelo Papa Leão. E daí você tem as mais variadas versões. Por que o Papa, só nas ideias ali, ele conseguiu frear o Átila? A que circula oficialmente nos documentos romanos é que ele se curvou diante da autoridade divina do Papa. Outros falam que o Papa ofereceu uma quantidade generosa em ouro para o Átila não saquear Roma e passa a permitir... aliás, uma outra versão diz que o Átila era supersticioso e tinha medo de entrar em Roma porque o último conquistador que tinha entrado e saqueado Roma morreu logo depois, de causas naturais. Mas, enfim, o fato é que Roma passa a permitir que muitas tribos bárbaras adentrassem os domínios do Império. E como o imperador Caracalla tinha promulgado a cidadania romana para qualquer um que morasse dentro das fronteiras, várias dessas tribos ganharam cidadania, né?
E isso, mais uma vez, o tiro saiu pela culatra, porque isso sobrecarregou a estrutura de Estado romana, né? E deixou o Império ainda mais frágil. No final das contas, essas mesmas tribos foram responsáveis pela derrocada definitiva de Roma. O rei Odoacro toma a cidade de Roma, quando formalmente o Império acaba em 476, que marca a passagem da Idade Antiga para a Idade Média, né? Importante aqui. E com a queda de Roma e do Imperador do Ocidente, os territórios do Ocidente começam pouco a pouco a ser tomados por tribos bárbaras. A invasão de cada uma é curiosamente determinante para a gente ver a variação de cada língua latina: português, francês, inglês, alemão, né? Por aí vai. Bom, como eu disse antes, na prática a sociedade romana ainda existe. Eu insisto muito nessa tese, né? É que em Roma a gente vê a criação do direito, do justnaturalismo, do justpositivismo, em resumo, um sistema judiciário muito próximo do que a gente tem hoje, além das casas legislativas e do regime republicano. Muito disso foi resgatado durante o Renascimento. Mas o mais importante de tudo é a Igreja Católica. A Igreja, para quem não sabe, guarda até hoje na sua base hierárquica a mesma estrutura de comando imperial romano, além de ter sido autoridade da Europa Ocidental durante a Idade Média, né? Cujo Papa detinha a lealdade dos reis das mais variadas regiões e povos, que era o que unificava basicamente a Europa medieval, né? Além de recolher impostos na forma de contribuições voluntárias, o famoso dízimo. É por isso, então, que não é absurdo dizer que o Império Romano vive até hoje, né? Porque a Igreja Católica ainda tem muito poder e influência. Afinal, do cristianismo original, o catolicismo romano tem muito pouco, né? E tem muito mais coisa do Império Romano do que do cristianismo original, então. O Império do Oriente permanece por mais 1000 anos, durante a Idade Média, e se mantém como a imagem do Império Romano, diante do Oriente observa atentamente tudo o que acontece no Ocidente. Em algum momento da Idade Média, o Império do Oriente recupera alguns territórios do Ocidente, né? Mas não consegue resistir ao surgimento de um povo guerreiro muito poderoso que a gente vai estudar no módulo 2, que são os muçulmanos. Muito bem, a gente termina finalmente, então, o módulo 1, né? Espero vocês no módulo 2 ou nos próximos módulos que a gente vai estudar matéria do segundo e do terceiro ano do ensino médio, né? Muito bem, foi um grande prazer dividir um pouco de conhecimento para vocês. Espero que tenha sido útil de alguma forma para vocês. Muito obrigado e até a próxima.